Olá, irmão e irmã, como é bom a gente se encontrar. Eu desejo verdadeiramente que nestes minutos, eu e você, na nossa união de fé, possamos dar ouvidos à voz de Deus. Deus vai falar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós consagramos a vós, Senhor, estes minutos, para que, acolhendo a Tua palavra, nós encontremos nela força para a santidade, a luz para o caminho e a bênção que transforma a nossa vida. Amém. Ouçamos juntos o Evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se ontem você esteve aqui no nosso canal no YouTube, ou então meditou o Evangelho de outras fontes, você se lembra que Jesus teve uma conversa com um jovem rico, que chegou até ele desejando a vida eterna. E quando Jesus faz para ele aquele convite maior do desapego para ter a liberdade para segui-lo, ele não consegue. E ele vai para a casa dele triste. A única pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus e saiu da presença dele triste, porque não conseguiu se desapegar das suas riquezas. E é na sequência disso que entra o evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus, quando vê o jovem saindo triste, vira para os discípulos e diz: É muito difícil que um rico entre no reino de Deus. Que palavra pesada, mas é o próprio Jesus quem está dizendo. Não sou eu, nem são os discípulos, mas é Jesus que está dizendo. E por que é tão difícil para o rico entrar no reino dos céus? Porque todo aquele que começa o seu caminho de seguimento de Jesus, de conversão, precisa viver interiormente uma grande transformação. Uma transformação fundamental, que é eu abrir mão de todas as confianças que eu tenho e colocar minha única confiança em Deus. Então, como o rico ele tem muitas coisas e muitas vezes se apoia nelas, esse movimento de conversão fica mais difícil, porque existe na riqueza, nos bens e no acúmulo material uma tendência a atrapalhar a vida espiritual, porque normalmente a gente se agarra com aquilo que tem na mão, e quanto mais tem, maior é o obstáculo a ser ultrapassado. Todos nós precisamos ultrapassar os obstáculos da fé, mas para um rico, a sua riqueza é um obstáculo muito grande, tão grande que aquele jovem não conseguiu. Mas Jesus ele vai completar dizendo: olha, eu falo ainda mais. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando nós ouvimos esta expressão,
a gente precisa entender um dos significados que ela pode ter. As cidades, elas eram muradas. Havia um grande portão por onde entravam os camelos, trazendo todas as mercadorias. Por que elas eram muradas? Para proteger dos inimigos. Mas elas tinham como que uns cortes, uns buracos, pequenas portas, que diz que era preciso passar de lado para entrar e sair da cidade. Para que aqueles que morassem na cidade não precisassem o tempo todo dar a volta. E assim também os inimigos não conseguiriam entrar rapidamente para um ataque. Então havia essas pequenas portas que eram chamadas de agulha. Então você precisava se apertar, passar de lado, mas você passava. Agora, um camelo carregado de mercadoria não conseguiria. Então ele precisava entrar pela porta central, levando e passando por tudo aquilo que era preciso. Então a gente entendendo isso, eu estava aqui rezando, meditando, preparando a homilia para dizer para você, para a gente meditar, fiquei pensando, às vezes eu e você somos como que camelos. Queremos carregar tudo aquilo que nós podemos nas nossas costas. E nos esquecemos da palavra de Deus que vai dizer, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Às vezes nós colocamos a nossa confiança nesses bens que nós carregamos. Por isso fica impossível entrar. Então, obviamente, esta palavra é muito clara, dirigida aos ricos. Mas também ela é dirigida a todos aqueles que se apegam aos bens materiais, que se apegam aos dons e talentos, que se apegam às próprias virtudes, que se apega a qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente se apegar vai fazer de nós camelos de cargas. Não seja um camelo que apegado passa a vida carregando um fardo. Seja um homem livre, desapegado, completo. Porque quando a gente está completo, a gente não precisa se apegar a nada. A nossa única confiança, o nosso único apego é Jesus Cristo. E então não somos nós que o carregamos, mas é Ele que nos carrega. E com este gesto de estarmos livres, leves e nas mãos de Deus, nós vamos vivendo o caminho do discipulado, no qual pela prática dos mandamentos, e agora completos, porque nos desapegamos e confiamos em Deus, Ele vai transformando o nosso coração, purificando a nossa vida, nos inserindo no seu reino. E é maravilhoso isso, meus irmãos. Só que Pedro, talvez até como você e eu, quando ouvimos esse evangelho, se espanta. E ele vai virar Jesus. Se é assim, se para um rico é muito difícil se salvar, quem é que pode se salvar? Por que Pedro pergunta desta maneira, vocalizando aquilo que está no coração de todos os discípulos? Porque naquela época a riqueza ela era entendida como um prêmio que Deus dava, uma bênção. Então ser rico é porque você era muito santo, porque você era muito justo, porque você era muito bom, então Deus estava te abençoando. E o contrário também, quando alguém estava na miséria, era como se fosse um castigado, um pecador. Por quê? Porque havia ali uma compreensão da teologia da prosperidade, da teologia da retribuição. O que a gente sabe que não é verdade. E é justamente isso. Jesus está quebrando esta lógica. Não. A riqueza e a miséria são circunstâncias deste mundo. E as duas são muito perigosas. A riqueza, porque ela é esse fardo que muitas vezes, por causa do apego, impede de ajudar o outro que precisa. Então você pode ter os seus bens, mas eles não podem ser um fardo. Você precisa ajudar o outro. E então a sua riqueza não é mais um obstáculo. Da mesma forma que a miséria, ela também não é querida por Deus, porque a miséria ela prejudica a dignidade do ser humano. Ela diminui o valor e a qualidade, a grandeza da vida daquela pessoa. O que Deus quer então? Nem riqueza, nem miséria, mas a pobreza evangélica, que é independente da quantidade de coisas que você tem, seja muito, seja pouco, que isso não seja um fardo que você carrega, mas um dom que está em suas mãos para você fazer o bem. A alegria do discípulo de Jesus, quando tem, é poder usar daquilo que tem para abençoar a vida das pessoas. Se tem muito,
use para fazer um bem muito grande. Você tem menos? Use para fazer um bem. E é por esse bem que nós vemos onde está apoiada a nossa confiança. Isso é a pobreza evangélica. Como nós temos, por exemplo, São Francisco de Assis, que viveu de um modo radical. Mas eu e você, cada um a seu modo, cada um de acordo com aquilo que tem, é chamado a viver esse despreendimento, esta pobreza evangélica que faz das riquezas um instrumento de bênção para a própria vida? Não, para a vida do outro. Mas como Pedro fez essa pergunta, quem é que pode se salvar? Jesus percebe ali que Pedro está preocupado, está assustado. Então ele olha para Pedro e vai dizer: olha, Pedro, para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então aqui fica muito claro qual é a intenção de Jesus. Jesus não está condenando os ricos, não. Jesus está dizendo, olha, para o homem é difícil, para o homem é impossível fazer esta conversão de onde se deposita a confiança. Para os homens, mas para Deus tudo é possível. E aí quando nós vamos lendo o Evangelho, a gente vai se lembrando de Zaqueu, de Nicodemos e tantos outros ricos que conseguiram fazer esta passagem de colocar em Jesus a sua confiança e por isso desapegam. À medida em que os apóstolos vão compreendendo isso, Pedro vai falando, uai, eu já estou vivendo isso já, viu? Eu abri mão, eu renunciei, eu deixei tudo para trás e estou aqui seguindo Jesus até de um modo muito radical. Então ele vira para Jesus e fala, ô Jesus, e nós que estamos vivendo esse caminho, que estamos buscando esta perfeição, esta vida completa em Ti, qual é a recompensa que a gente vai ter? E então Jesus vai dizer, olha, vocês não vão ficar sem recompensa. Quem desapega, quem coloca em mim a confiança, não fica sem recompensa. É promessa de Deus que realiza o impossível em nós e que realizando nos dá a recompensa, porque Ele é maravilhoso. Qual é a recompensa? Jesus vai dizer, olha, vocês vão receber 100 vezes mais. E aí a gente poderia falar assim, mas é um contrassenso isso. Tá falando para eu desapegar e agora tá falando que eu vou ganhar 100 vezes mais? Sim, porque quando nós somos apegados, nós carregamos fardos materiais. Somos escravos daquilo que possuímos. Como um camelo que carrega o fardo achando que é o dono, mas na verdade só é um condenado a carregar um peso que talvez não lhe pertence pela estrada. Nós, quando recebemos esta promessa de Deus, então nós temos, mas não possuímos. Nós usamos, mas não carregamos, porque somos livres. Junto a esta promessa dos 100 vezes mais, o Senhor nos garante que no final receberemos a sua glória, seja no símbolo dos tronos, seja dizendo que aqui no mundo, aqueles que muitas vezes são os últimos encontrarão os primeiros lugares, porque ali o critério do agir é outro. Então nós tomamos esta consciência. Deus tem preparado para aqueles que o seguem coisas grandes e maravilhosas. Por isso eu convido você a encerrar essa reflexão falando, Senhor, eu quero ter um coração livre. Não quero ser escravo dos bens materiais, mas que tudo aquilo que eu possuo, o Senhor possa usar, porque eu coloco em Tuas mãos, para que seja bênção na vida de tanta gente que precisa. E eu coloco o meu coração em Tuas mãos, porque nas Tuas mãos tudo é possível. E eu quero vencer as dificuldades, os apegos e andar pelos vossos caminhos. Eu quero estar contigo, pois é em vós que eu confio. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.